O governo federal publicou na semana passada a nova lei dos portos. De que maneira essa nova regulamentação portuária vai atingir o complexo portuário capixaba? É o que vamos saber agora com o ex-presidente da Associação Brasileira de Terminais Privativos, Osmar Rebelo. Osmar, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Com muito prazer. É uma lei muito polêmica e muito complicada de se entender. Sim. Temos que entender que o sistema e o ambiente portuário é assim. Você não tem, por ser a atividade, por ter a importância que tem, por ter a forma de lidar com atores tão diversos e tão díspares, ela em si tem que ter abarcar toda essa atividade de complexidade. Daí ser muito difícil em meia palavra se dizer alguma coisa sobre o porto. Mas o que a gente poderia dizer que a lei tem de mais complexo? A lei tem de mais complexo principalmente o relacionamento entre administradores, poder público e mão de obra, fundamentalmente. São esses os aspectos maiores que permeiam a instituição e que criam todo esse nível de dificuldade de entendimento a respeito. E o que o senhor acha que tem de mais polêmico? O de mais polêmico é a perspectiva, a possibilidade que o governo abriu de se ter terminais privados fora da área do porto. Digamos o seguinte, Porto de Vitória, que todos nós conhecemos, admiramos e gostamos, ele mantém-se como um ente público, mas o governo está criando a possibilidade de que particulares possam fazer investimentos na costa do Espírito Santo para explorar o mesmo tipo de atividade. Este é o ponto que cria a fricção entre o sistema existente, entre a mão de obra existente e os novos empreendimentos. Mas o governo não estaria aí criando uma disputa para ele mesmo? Teoricamente, sim. Ele notou que a maneira que ele tem de atrair investimento para os portos é exatamente criar essa possibilidade de que a atividade venha a ser desenvolvida por particulares. A gente precisa notar, e uma coisa precisa ser bem dita a respeito disso, o governo deu um passo muito ousado. Por ser um governo do PT, o nível de abertura que ele fez para esta área de privatização é o mais ousado dentre todos os segmentos feitos no Brasil. Não é assim com o petróleo, não é assim com rodovia, não foi assim com ferrovia. O passo mais ousado foi esse, porque ele cria a possibilidade integral de o particular vir a se estabelecer fora dessa área do porto. E o senhor acha que isso pode beneficiar o Estado do Espírito Santo, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Por tudo que se ouve, o que se vê em termos de informações de imprensa, principalmente, há um núcleo significativo de empresários interessados em fazer investimentos nessa área. E nós todos sabemos que o governo federal luta, como os demais governos do poder público brasileiro, com dificuldades de investimento, que são investimentos muito pesados. Então, essa possibilidade de se fazer esses investimentos, e o Espírito Santo, graças a Deus, primeiro, tem uma imensa tradição com a atividade portuária, graças aos diversos empreendimentos que foram feitos aqui, a ousadia do Espírito Santense em termos de comércio internacional. Então, com isso, ele cria algumas dificuldades. Mas há outras facilidades que precisam ser criadas, porque um porto não vive sozinho por receber navios. Ele precisa de ter uma eficiente ligação com terra, através de rodovias, através de ferrovias, enfim, desses outros modais de transporte que precisam se integrar a este ponto. E aí começam a haver dificuldades em termos de exigências de investimentos, que estes sim terão que ser estatais, ainda que feitos lá fora. E esse é um momento crucial e difícil para se estabelecer a forma como isso vai se fazer e vai se dar. Quer dizer, a nova lei a gente só vai saber como é que ela vai caminhar ao longo do tempo? Seguramente é assim, como de resto todos os grandes investimentos com tempo longo de maturação, você precisa de dar esse tempo para este ajuste. Há dificuldades muito sensíveis nessa área, principalmente na área de relações de trabalho, é alguma coisa que ainda vai produzir dificuldades grandes, porque o governo, na verdade, ele está... Com a nova lei, ele cria uma possibilidade, conforme o que você bem acentuou, de ao trazer uma concorrência a ele mesmo, ele está sendo ousado na medida em que ele vai ter que criar condições para superar esse problema.
porque os portos públicos vão ter que continuar funcionando e funcionando bem. Como é que o governo vai fazer a interface para resolver esse problema? É a dificuldade que nós temos hoje. Seu Osmar, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigada, boa noite. Uma boa noite. Obrigada.